Fala galera, hoje é dia de Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. É uma história da DC, escrita por Alan Moore e desenhada por Curt Swan no ano de 1986. Ele é o ser mais poderoso da Terra, o único sobrevivente de um planeta condenado, que fez da segurança do seu mundo adotivo o trabalho da sua vida. Mas como essa história terminaria? Em algum momento, ela realmente terminou e deixou uma pergunta: o que aconteceu ao Homem de Aço? Essa HQ é uma chamada história imaginária e mostra como seria o fim do Superman original. O Superman da Era de Ouro e de Prata dos quadrinhos. Porque em outra parte do multiverso acontecia a crise nas infinitas terras e reescrevia todo o universo da DC. E surgia um novo Superman oficial, o da Nova Terra, que teve a sua história contada pelo John Byrne em Homem de Aço. Muito tempo depois, o que aconteceu ao Homem de Aço foi catalogada como se passando numa realidade alternativa, a Terra 423. Então não faz parte da cronologia oficial do pós-crise da DC. E mesmo se tratando de uma versão do Superman que já passou por muitos anos de existência, desde o seu surgimento em 1938, não é necessária uma leitura prévia para entender essa história aqui. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Essa é uma história imaginária, de alguém que só fez o bem, e agora ele não existe mais. Quando as pessoas olham para o céu agora, só enxergam um pássaro ou um avião, porque o Superman morreu 10 anos atrás. Essa é uma história imaginária, e não são todas. A história começa no ano de 1997, onde o repórter do Planeta Diário Tim Crane visita a agora aposentada ex-repórter Lois Lane, chamada agora de Lois Elliott. Ele está ali para uma entrevista sobre os 10 anos do desaparecimento do Superman. Acontece que, um dia, em 1987, o Superman voltou do espaço para descobrir que uma parte de Metrópolis tinha sido destruída. Ao encontrar Lois Lane e Jimmy Olsen, eles contaram que o responsável era o Bizarro. O Superman entra numa loja destruída e confronta o Bizarro, exigindo uma explicação por toda essa destruição. Acontece que o Bizarro diz ter percebido que todos esses anos ele não era uma duplicata imperfeita perfeita. Então ele tomou as medidas necessárias para consertar isso. Percebendo que o Superman veio de um mundo alienígena que foi destruído por um acidente natural, o Bizarro destruiu o mundo bizarro de forma proposital. E percebendo que o Superman nunca mata alguém, Bizarro começou a fazer o oposto. Ele começou a matar as pessoas. E na sua lógica invertida, se o Superman tá vivo, o Bizarro deve estar morto. E para isso, ele tem uma kryptonita azul que a pressiona contra o seu próprio corpo e o Bizarro se mata. Depois desse incidente bizarro, Clark Kent volta ao trabalho e se prepara para se juntar à sua co-âncora Lana Lang na sala de notícias do canal GBS. Quando de repente ele recebe 2 pacotes. O primeiro pacote menor é um grupo de bonecos do Superman que de repente ganham vida e começam a disparar raios mortais de visão de calor. E eles atacam Clark Kent. Todos imaginam que ele morreria no ataque, mas na verdade as suas roupas são destruídas, expondo a sua verdadeira identidade. Clark Kent é o Superman e agora o mundo sabia disso. Os bonecos começam a falar e as vozes são do Mestre dos Brinquedos e do Galhofeiro. Eles estavam por trás desses ataques. Eles fazem o Superman abrir o segundo pacote, o maior, e ali tinha o corpo sem vida do melhor amigo de Clark, Pete Ross. Ele foi torturado e revelou a identidade do Superman antes de morrer. Mesmo em choque, o Superman consegue ver as ondas de rádio e descobre onde estavam escondidos os seus inimigos, os capturando. O problema é que o Superman se questiona como e por que esses dois, e o Bizarro por exemplo, que eram só incômodos antes,
agora se tornaram assassinos. Nessa época, todos os inimigos do Superman tinham sido derrotados. Parasita e Terra-Man, por exemplo, tinham destruído um ao outro. Brainiac teve o corpo danificado de forma irreparável, e Lex Luthor estava desaparecido há 2 anos. Mas acontece que Lex Luthor estava no Polo Norte, onde buscava por uma coisa: a cabeça perdida de Brainiac, a única coisa que sobrou dele. O que Lex não esperava era que Brainiac ainda estivesse ativo, e ele começa a se prender à cabeça de Luthor, assumindo o controle do seu corpo. Assim, Brainiac e Lex Luthor se tornam uma coisa só. Enquanto isso, em Metrópolis, um grupo de homens se reúne do lado de fora do prédio do Planeta Diário e começam a atirar arpões do seu peito, revelando que são humanos convertidos em metalos. Eles atacam o Planeta Diário para matar os amigos de Clark Kent, o agora revelado ao mundo Superman. Mas o próprio Homem de Aço aparece para derrotá-los. Só que esse é o medo de um super-herói em revelar a sua identidade secreta, em que as pessoas que ama sejam atacadas. Assim, o Superman leva Lois Lane, Jimmy Olsen, Lana Lang, Perry White com a sua esposa para a Fortaleza da Solidão. Eles vão ficar seguros ali. Inclusive o cachorro Krypto também se junta a eles. Em Metrópolis, novos ataques acontecem com o Homem de Kryptonita aterrorizando as ruas. Mas ele é abduzido por Luthor Brainiac. Naquela noite, enquanto Perry e a sua esposa dormem em quartos separados na Fortaleza da Solidão, Lana e Lois, que sempre foram rivais, agora se abraçam chorando, se apoiando por toda essa situação. E o Superman, acompanhado de Krypto, recebe uma visita de uma bolha do tempo da Legião dos Super-Heróis. E junto deles vem uma versão mais jovem da Supergirl, que ainda não sabe que a sua versão daquela época estava morta depois da crise nas Infinitas Terras. A Legião tá ali porque Brainiac 5 quer presentear o Superman com um troféu memorial. E o Superman entende que aquilo seria uma última homenagem. Eles nunca mais iriam se ver depois disso. Aquela era uma despedida. O Superman não contou para os outros sobre essa visita, mas Lois sabia que algo tinha acontecido naquela noite, porque o Homem de Aço parecia estranho, parecia ter passado a noite toda chorando. Enquanto contava a história, Lois e Tim são interrompidos porque o marido de Lois chegou em casa. O seu nome é Jordan Elliott. E ele pede licença para ir ver o filho do casal, o pequeno Jonathan. De qualquer forma, Lois continua contando como, no outro dia, o Superman derreteu a chave gigante que abria a Fortaleza da Solidão, porque ele sabia que algo se aproximava. Era Luthor Brainiac, levando o Homem de Kryptonita, e antes de fazer qualquer coisa, a legião dos supervilões do século 30 aparece oferecendo ajuda, porque eles sabiam no futuro que esse seria o dia do fim, o dia que o Superman deixou de existir, quando ele enfrentou o seu maior inimigo. Brainiac cria um campo de força que impede que os outros heróis do mundo entrassem ali. E a radiação do Homem de Kryptonita mantinha o Superman e Krypto longe de atacá-los. Naquela noite, vendo que o Superman precisava de ajuda, Jimmy Olsen e Lana Lang querem fazer algo. E eles encontram na sala dos troféus o soro do rapaz elástico e a água do lago mágico. Itens místicos que lhes deram poderes no passado. E até mesmo com os seus antigos uniformes ali, eles agora também estavam prontos para lutar. Imediatamente, sem avisar o Superman, Lana parte para cima do Homem de Kryptonita, enquanto Jimmy vai desativar o gerador do campo de força. Nesse momento, Lex Luthor tenta falar com Lana num pequeno lapso de consciência e pede para que ela o mate. E então Lana, mesmo relutante, faz isso e quebra o pescoço de Lex Luthor. O problema é que a legião dos supervilões é capaz de entender como esses dois humanos conseguiram os seus superpoderes. E usando esse conhecimento, eles retiram os poderes de Lana e a matam.
Jimmy tenta ajudar, mas é pego de surpresa e é assassinado por Brainiac, que é capaz de assumir o controle temporário do cadáver de Lex Luthor. Os melhores amigos do Superman estavam mortos. Brainiac percebe que o seu campo de força ainda se mantém ativo, apesar da destruição do dispositivo que o gerou. Então, sem nem saber como isso é possível, ele apenas continua. Ele tem uma bomba nuclear e Brainiac lança a explosão na fortaleza. Lá dentro, tudo começa a desmoronar e Perry salva a sua esposa pelo menos. Mas o homem de Kryptonita corre, quase insano pelo desejo de ver o Superman ficar verde e morrer nas suas mãos. Mas Krypto estava ali e ele ataca e mata o homem de Kryptonita. Mas ele não aguenta uma dose fatal de radiação de Kryptonita. E o cachorro heróico, com um último uivo, também morre. O Superman carrega Lois Lane e o troféu que recebeu da Legião de Super-Heróis para fora dali, quando vê a legião dos supervilões dentro da fortaleza, se vangloriando pela morte de Lana e Jimmy. Isso deixa o Superman irritado o suficiente para atacá-los com a intenção de matá-los. Mas eles recuam e voltam para o século 30, porque, de qualquer forma, esse seria o fim do Superman. Fora da fortaleza, o Superman vê Brainiac, mas ele não pode fazer mais muita coisa. Brainiac está perdendo o controle do corpo de Luthor, enquanto ele sucumbe ao rigor mortis. Brainiac até se separa de Luthor e tenta em vão rastejar em direção ao Superman, dizendo que não era possível, porque o Superman seria derrotado pelo seu maior inimigo, e claro que teria que ser ele. Mas antes de poder continuar dizendo qualquer coisa, Brainiac simplesmente não tem mais energia e desliga completamente. Brainiac estava morto. Os amigos do Superman morreram, mas os seus inimigos também. Só que o Homem de Aço começa a considerar que, na verdade, outro alguém estava por trás disso tudo. É nesse momento que ele entende e chama por Mxyzptlk, o duende da quinta dimensão. Mxyzptlk aparece, mas com um semblante diferente, mais sério, e diz que ele é uma criatura eterna e já teve muitas facetas. Já foi bondoso por 2000 anos, já ficou imóvel por 2000 anos, já foi travesso por outros 2, e agora ele decidiu que ia começar a ser maligno. Então sim, todas as manipulações que aconteceram foram obras dele. E agora ele avança para cima do Superman, dizendo que eles não acharam mesmo que um feiticeiro da quinta dimensão teria a aparência de um homenzinho engraçado com um chapéu de coco, não é? E assim ele começa a revelar sua verdadeira forma, algo que Lois Lane não consegue nem descrever. Mxyzptlk é um ser místico, ou seja, a fraqueza do Superman. Então ele não sabe realmente o que fazer. Mas Lois olha para aquele troféu, e naquela figura o Superman segurava uma coisa, o projetor que abria a Zona Fantasma. Assim eles entendem que é desse jeito que tudo terminaria. O Superman pega o projetor e ao mesmo tempo Mxyzptlk tenta recuar, dizendo o seu próprio nome de trás para frente. Mas metade dele já estava sendo sugado para a Zona Fantasma. E isso rasga o duende da quinta dimensão no meio. O Superman matou alguém e ele teve a intenção. Ele fez algo que ninguém tem o direito de fazer: tirar outra vida. Nem Mxyzptlk nem o Superman têm esse direito, principalmente o Superman. Tudo isso inclusive foi causado pela revelação de quem era o Superman. Ou seja, o maior inimigo do Homem de Aço era ele mesmo. Assim, o Superman faz algo para terminar com tudo isso. Ele entra na sala onde guarda uma kryptonita dourada. A única coisa que poderia retirar os seus poderes de kryptoniano permanentemente. E essa foi a última vez que Lois, que alguém, viu o Superman. Com a morte de Mxyzptlk, o campo de força é desativado e os heróis entram na fortaleza onde encontram morte e destruição. Só Perry e a sua esposa sobreviveram, agora unidos mais uma vez.
E Lois foi encontrada chorando, encostada numa porta. Descobriram mais tarde que existia uma passagem secreta naquela sala, então todos concluíram que o Superman pode ter saído e morrido congelado, porque o seu corpo nunca foi encontrado. Assim termina a entrevista de Lois Lane em 1997. Ela ainda comenta que qualquer possível rumor de que o Superman ainda esteja vivo é provavelmente mentira. Assim como dizer que Jim Morrison, Bruce Lee ou Elvis Presley ainda estão vivos. Quando o repórter do Planeta Diário sai, o marido de Lois, Jordan Elliott, traz o seu filho Jonathan para a sala. E, enquanto Lois e Jordan se abraçam, ele conta como foi o seu dia de trabalho, tentando fazer um carro velho voltar a andar. Lois comenta como ele gosta mesmo dessas coisas normais, como trabalhar todos os dias, levar o lixo para fora ou até trocar as fraldas do pequeno Jonathan. E ele concorda. Enquanto isso, o pequeno Jonathan brincava com um pedaço de carvão de um braseiro, que ele esfrega e se transforma num diamante. Lois decide que vai relaxar por aquela noite e pedir uma pizza enquanto abre uma garrafa de vinho. E então Jordan Elliott apoia a ideia enquanto fecha a porta e pisca pro leitor. Porque Jordan Elliott é o Superman. E é desse jeito que termina a história. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço é a história definitiva do fim do mais importante super-herói dos quadrinhos. A ideia inicial era que a HQ fosse escrita pela pessoa que criou o personagem, o Jerry Siegel, que foi convidado, mas não pôde. Então Alan Moore foi o nome definido para o roteiro, e ele assumiu esse posto com maestria. A história é uma grande homenagem ao Homem de Aço da Era de Ouro e Prata, com os seus amigos e inimigos, todos tendo um encerramento aqui. E o herói termina com um final ambíguo sobre o que realmente aconteceu com ele, mas no fim fica claro quem é Jordan Elliott. O nome Jordan Elliott, inclusive, é uma homenagem a Jor-El, o pai biológico, e o filho deles, Jonathan, é uma homenagem ao pai adotivo de Kal-El. E, pelas falas, dá pra entender que ele realmente perdeu os seus poderes com a Kryptonita dourada e passou a viver uma vida normal com Lois Lane. E ele adora isso. A figura de Clark Kent morreu quando ele foi revelado, e a figura do Superman morreu com a Kryptonita dourada. Quem existe agora é uma nova faceta de Kal-El, Jordan Elliott, um humano normal. O roteiro é redondo, cria uma história emotiva, respeitosa e encerra lindamente a história do Superman. Só que a narrativa no finalzinho se torna muito corrida e um pouco atropelada. Mas de qualquer forma, a arte é espetacular na forma definitiva do Superman da Era de Prata. O que aconteceu ao Homem de Aço é uma história imaginária de como seria a última história do Superman. E ela é maravilhosa. O que aconteceu ao Homem de Aço inspirou outra HQ, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Mas isso é história para outro vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.